Uma pesquisa foi feita falando que muitos pastores entram em depressão porque as suas igrejas não estão crescendo. Olha que interessante, olha essa matéria. Do portal Gospel Prime. Um bispo, né, que fez essa matéria relaciona a queda de frequência nos cultos à depressão de pastores. Essa comunidade global, né, Fellowship, é uma igreja que cuida de pastores, né? É uma associação que cuida de pastores que estão em processos depressivos. Silvio Pascoal, eu conheço muitos pastores, colegas de ministério que têm nessa questão um fator de depressão. Eles entram num processo, essa semana mesmo... Não, sexta, quinta-feira, eu estava conversando com o pastor sobre isso. Porque se a igreja não cresce, ou se os cultos não começam a ficar lotados, os pastores se sentem frustrados, se sentem menosprezados, né? até por Deus. Só assim, fazendo um gancho, né, de tudo que a gente estava falando, eu acho que uma das questões também dessa depressão é porque abandona completamente os esportes, enfia a cara na igreja, negligencia a saúde, come errado, dorme pouco, não faz um exercício físico, isso tudo, né, Pascoal? Com certeza. Assim, ajuda muito nesse processo, né, de depressão. Se tivesse alimentando bem, dormindo bem e com uma atividade física, a depressão seria retardada, com certeza, ou nem viria, nem chegaria a acontecer, né? Mas eu acho que essa questão... do crescimento da igreja, ali, pelo que eu entendi, a depressão que é a causa da igreja não crescer. Não, ao contrário. É o contrário? Ele porque a igreja não está crescendo. A igreja vazia faz com que ele fique depressivo. Pois é. Eu imagino, porque a pressão hoje para o crescimento da igreja, ela é devastadora, né? Então, se a pessoa não tiver mesmo firme na rocha, na palavra, e entender que o ministério pastoral não é um ministério empresarial, né? E que o ministério pastoral é cuidar de vida, é fazer a vontade de Deus. Se ele entrar nessa lógica, ele vai ter depressão mesmo. Mas tem uma grande igreja neopentecostal, você sabe disso, Silvia, né? A grande mídia até soltou isso aí, que a lógica dela é bater meta. Então, assim, a ideia é como se fosse os pastores fossem gerentes de lojas. Se não bate a meta, o gerente de banco. Se não bate a meta, troca o pastor para que a meta seja batida. Aí o pastor, como gerente de loja, ele vai ficar assim, meu Deus, se não está consumindo produto, eu vou perder meu emprego. Mas a questão é, biblicamente, qual que é a função pastoral? É essa? Cuidar de ovelha. Né? O Senhor está preocupado com essa quantidade, né? A questão é essa, onde que eu estou firmado? Né? Eu estou firmado nas Escrituras ou eu estou firmado na lógica da igreja, que já está bem distante da lógica da Escritura? E nas tendências que estão tendo, né? Que a gente vê as igrejas hoje praticamente iguais, né? Todas as igrejas copiando. Sim, tem um formato. Se copiando, tentando ali fazer, né, uma forma diferente, tentando atrair as pessoas com tudo menos com a palavra de Deus. Eu não sei, a maioria que eu vejo, como pastor, isso me deixa tão triste. Olhar e falar assim, gente, a igreja tem toda uma estrutura, toda perfeita, tem tudo para dar certo, mas está faltando o quê? O principal. Está faltando Deus, está faltando falar de Jesus. Agora, o Pascoal, eu entendo que os pastores, eles têm que desenvolver um pouquinho de estrutura para aguentar essa pressão. Eu estou pensando, por exemplo, na minha profissão, né, que eu sou professor, a gente tem essa pressão. Eu lembro, por exemplo, a todo semestre o coordenador do curso fala assim, quantos artigos você publicou, quantas palestras... Tem que produzir, Você tem que produzir. Então, o querer, a produtividade é do mundo corporativo, é do mercado. O que me incomoda é que a igreja assumiu isso aí. Porque não me parece que nos evangelhos Jesus tem essa cobrança de produtividade como hoje tem. Não, a igreja é chamada para crescer, né? Nós estamos aqui para que o reino de Deus seja expandido e a gente leve o evangelho até os confins, né, da terra, discipulando, ganhando, batizando, né? Cuidando. Cuidando. Então,
a nossa proposta, a proposta do cristianismo é uma proposta expansionista, é fato. A igreja também que não cresce tem alguma coisa errada, porque a nossa mensagem é uma mensagem de expansão, é uma mensagem de crescimento. Mas a questão é, crescimento a qualquer custo, né? Como tem sido esse crescimento? É, de fato, a pregação da palavra e as pessoas estão vindo, estão sendo esclarecidas, estão sendo cuidadas, né? E outra coisa, eu acho que o pastor também, ele tem que ter muito essa visão da igreja como um todo e do seu ministério. Pois é. O que é o meu ministério? O meu ministério, eu sou um pregador de multidões? Não sou. Porque todo mundo vai querer ser pregador de multidões e não é assim, cara. Não é assim. Você tem que ter bem definido qual que é o seu ministério, você tem que lembrar que você é um ser humano, que você está sujeito a todas as coisas pertinentes a nós, seres humanos. Você não é um super-homem, você não é Deus. Então, você tem que lembrar que você tem uma família, que você tem uma estrutura, que você precisa, de vez em quando, relaxar, que você precisa pegar os seus filhos e sentar com eles, lembrar que você tem, né, uma esposa, que você tem isso e aquilo outro, porque senão você fica ali dentro da igreja, trancado. Só igreja e morre. Você acaba morrendo, porque é pressão mesmo. É pressão. É triste. Imagina você construir um templo lindo. Né, pastor? A pessoa fica pressionada, fica solitária, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.